Você já imaginou um ministro do Supremo Tribunal Federal literalmente confessando que votava baseado na pressão popular? Pois é exatamente isso que aconteceu. E a situação é tão absurda que chega a ser cômica se não fosse trágica. Estamos falando do ministro Luiz Fux, de novo, que protagonizou o maior vexame da história do STF. Foi um vexame. Quando digo vexame, não estou exagerando nem um pouco. O homem conseguiu superar todos os limites do constrangimento alheio em uma performance que deveria estar nos anais da vergonha jurídica brasileira. Para entender a dimensão do ridículo, precisamos voltar um pouco no tempo. Fux sempre foi conhecido como um ministro punitivista, daqueles que não passam a mão na cabeça de ninguém. Durante meses, condenou mais de 600 pessoas envolvidas nos casos do 8 de janeiro. 600 pessoas. Era implacável. Seguia Alexandre de Moraes em praticamente todas as decisões. E parecia convicto de suas posições. Mas aí, chegou a hora de julgar o núcleo duro do golpe, incluindo Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Braga Neto, Mauro Cid e companhia. E o que nosso ministro fez? Simplesmente absolveu todo mundo. Bolsonaro saiu livre, leve e solto, condenando apenas os subordinados Mauro Cid e Braga Neto. Foi como se dissesse: a culpa é do mordomo dar um golpe de Estado, o patrão não sabia de nada. Mas a parte mais hilária ainda estava por vir. Como ficou evidente a contradição gritante entre condenar centenas de peixes pequenos e absolver o mandante, Fux decidiu fazer uma revisão dos próprios votos. Não é piada. O homem literalmente voltou atrás e disse que errou ao condenar aquelas mesmas pessoas de meses atrás. E qual foi a justificativa apresentada? Preparem-se para esta pérola. Ele disse que em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos. Ou seja, confessou publicamente que votava influenciado pela pressão popular e pela comoção do momento. Gente, um ministro do STF acabou de admitir que não tinha isenção para julgar. É como um médico dizer que opera baseado no humor ou um piloto confessar que voa de acordo com o horóscopo. É simplesmente inadmissível. Mas a incoerência não para por aí. Se a pressão antigolpista o levou a condenar os invasores de 8 de janeiro, a pressão bolsonarista atuou no sentido oposto. Houve mobilização dos apoiadores de Bolsonaro, manifestações, hostilidade ao Supremo e à Lei Magnitsky. E isso também pesou nas decisões do ministro. A conclusão é óbvia e revoltante. Fux não se mantém imparcial. Cede à pressão que está em cena, ora contra o golpismo, ora a favor. E depois tenta apresentar alinhamento como isenção e Estado de Direito. É uma lógica torta. E como se não bastasse toda essa performance vergonhosa, ainda teve a audácia de usar citações pomposas e um vocabulário rebuscado para justificar o injustificável. Ficou lá fazendo pose de intelectual, citando juristas e falando sobre brumas da paixão. Puro pernosticismo. Aquela mania detestável de usar palavras difíceis não para esclarecer, mas para impressionar e confundir. As brumas que diabo, cafona, né? A situação ficou tão insustentável que agora Fux quer mudar de turma. Isso mesmo. Depois de fazer esse papelão todo, quer sair da primeira turma e ir para a segunda no lugar de Luiz Roberto Barroso, que deixou a corte há poucos dias, onde ficaria com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Coincidência? Claro que não. É uma tentativa óbvia de formar uma maioria favorável aos bolsonaristas no Supremo. Mas o mais revoltante é que ele não quer apenas mudar de turma. Fez questão de pedir para continuar votando nos casos relacionados ao golpe. Ou seja, quer participar da dosimetria da pena de Bolsonaro e influenciar nas decisões sobre prisão. É uma manobra política descarada dentro da mais alta corte do país. E tem mais. Ainda teve o desplante de pedir ajustes gramaticais no voto que absolveu Bolsonaro. Ajustes gramaticais. Como se o problema fosse uma vírgula mal colocada e não a completa falta de coerência jurídica e moral. Patético. Para completar o vexame, durante o julgamento do Núcleo 4, Fux simplesmente saiu da sessão alegando compromissos no tribunal. Ficou ausente por mais de 1 hora e só voltou para dar seu voto de absolvição. Que compromissos eram esses?
Que urgência era maior que julgar uma tentativa de golpe de Estado? A verdade é que estamos diante do maior constrangimento da história do STF. Um ministro que confessa publicamente sua parcialidade, que muda de posição conforme a conveniência política, que usa linguagem pomposa para esconder a falta de argumentos sólidos e que ainda por cima tenta manipular o sistema para garantir resultados favoráveis aos seus protegidos. Esse comportamento não é apenas vergonhoso, é perigoso para a democracia brasileira. Como confiar em uma instituição onde um ministro admite votar baseado na pressão do momento? Como aceitar que alguém com essa postura continue decidindo o destino do país? Isso é pano para a manga da narrativa bolsonarista de que o STF precisa ser derrubado. Fux perdeu completamente a legitimidade para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Sua conduta revela não apenas incompetência, mas uma desonestidade intelectual que mancha a história da corte. E antes que alguém diga que estou sendo radical, lembro que não estou defendendo impeachment ou qualquer tipo de pressão de rua. Afinal, não sou uma bolsominion. Estou fazendo o que deve ser feito, uma análise crítica baseada nos fatos. E os fatos são claros. Um ministro que confessa sua parcialidade deveria ter a dignidade de renunciar. O senhor estava votando, o senhor é um juiz que não tem isenção para votar? O senhor se deixa levar pelo alarido? É isso? O senhor tem que deixar o Supremo. O senhor tem que renunciar. Renuncia, Fux. Se você também está indignado com essa situação absurda, curta este vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo. Precisamos expor essa hipocrisia e mostrar como o ministro Fux se tornou uma figura juridicamente desprezível. Não podemos permitir que essa farsa continue passando despercebida. Eu sou a Natália. E aqui, o que não se diz por aí, a gente revela.